pessoal, eu sou a Thay e agora que eu já te ensinei tudo sobre ferramentas e se você não sabe, volta aí no canal que você vai aprender tudo sobre as ferramentas para você criar conteúdo. A gente vai conversar sobre neuromarketing. Isso mesmo. Para você que não sabe o que é neuromarketing vem da neurociência, que é a forma como o nosso cérebro responde ao marketing. E as grandes marcas utilizam isso todos os dias para poder vender para você. E eu vou ensinar também como você pode colocar isso no seu dia a dia do seu negócio. Para começar, eu preciso te explicar algumas estruturas do nosso cérebro baseado no neuromarketing. Isso significa que nós temos um cérebro reptiliano. Se você é um ser humano, provavelmente já fez alguma compra porque o seu cérebro te traiu. E isso é culpa do neuromarketing. Todas as vezes que você sente aquela necessidade de fazer uma compra totalmente inútil, foi o neuromarketing que te induziu. Isso porque nós somos seres humanos e todos nós temos hormônios, instintos e várias coisas bem parecidas dentro de cada um. E o marketing prevê isso. Sendo assim, dá pra gente criar diversas publicidades e propagandas e apresentar o seu produto baseado na forma como o seu cérebro entende as coisas. A primeira coisa que você tem que entender no neuromarketing é que a gente tem um cérebro reptiliano. Isso significa que nós somos instintivos. Isso mesmo, como seres humanos, e todos nós somos instintivos. Nós temos fome, nós temos sono, nós temos medo e necessidade de reprodução. Isso mesmo, essa parte da necessidade de reprodução é muito importante dentro do neuromarketing, porque ela fala muito sobre aquela situação de Freud. E como diria Freud, se organizar direitinho, todo mundo compra. E as grandes marcas sabem disso e utilizam todos os dias o neuromarketing para poder fazer com que as vendas dela e com que as marcas não saiam da sua cabeça. Então, a primeira coisa que nós vamos lembrar lá é das aulas de filosofia. Lembra o que Freud dizia? Que tudo era sobre a nossa sexualidade? Não necessariamente sexo, mas sobre a nossa sexualidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Será que as marcas exploram um pouco esse nosso instinto de reprodução? Você já assistiu aquela propaganda de cerveja que é uma mulher servindo e geralmente aquelas mulheres bem inalcançáveis? Isso também tem a ver com o que Freud disse, é sobre o nosso instinto de prazer, de reprodução. Isso faz com que aquela cerveja não saia da nossa cabeça. Sem contar que muitas logomarcas e muitos filmes utilizam sempre essa mensagem subliminar. Sim, não é coisa de Illuminati, realmente estava lá todos aqueles elementos félicos para que você não esquecesse daquele filme ou para que ficasse grudado ali no seu cérebro reptiliano. Mas vamos com calma, né? Afinal, nós não somos só seres humanos instintivos, nós temos emoções e sentimentos, inclusive amor, raiva, inveja, desejo. Então, sim, Freud estava certo. Nós temos dentro do nosso instinto, sim, essa obsessão por objetos félicos. Porém, a gente também é ali seres humanos contextos e complexos que possuem aí em sua essência sentimentos, emoções e lembranças, né? Sem contar que o ser humano inventou também a linguagem, os números e as formas abstratas. Então, nós como seres humanos somos muito mais do que nossos instintos e nossas emoções. Nós conseguimos reproduzi-los eles com as linguagens e conseguimos criar métricas contando, ou seja, o dinheiro é uma métrica. Então, todas as vezes que você for criar um conteúdo, a gente não pode esquecer que não é sobre vender, até porque a gente tem essa sensação de métrica e como nós humanos temos essa métrica, sabemos que dinheiro é uma emoção e essa emoção dói quando nós perdemos dinheiro. Mas se a neurociência é aquilo que o meu cérebro responde quando eu vejo algum elemento que me está fazendo vender e eu não posso necessariamente estar vendendo porque as pessoas estão pensando nas emoções e nos sentimentos que estão acontecendo dentro delas,
Como que eu gero essa sensação de pertencimento à minha marca e ao meu produto com o neuromarketing? Nós nunca podemos nos esquecer de um fato básico, que é o ser humano tem cultura, religião, e nós temos uma necessidade no mundo inteiro de cultuar coisas, deuses, entre outras necessidades. E foi daí que surgiu a teoria dos 7 pecados. Exatamente, a Bíblia, que é o livro mais antigo que nós temos conhecimento, além de ser um dos livros mais vendidos até hoje, sabia a resposta de vários sentimentos humanos. E tudo que a gente vai falar hoje é sobre padronagem humana. Todos nós temos esses sentimentos. Não é necessariamente sobre religião, apesar de religião ser um conceito da nossa sociedade e que é bom que você entenda os padrões da religião para que o seu produto esteja dentro de conceitos e crenças, mas nós vamos falar hoje sobre os 7 pecados capitais e como usá-los para poder apresentar o seu produto. O primeiro pecado que eu vou apresentar para vocês é o da gula. Isso mesmo, a gula nada mais é do que vício. O vício em comer. Você já parou para se perguntar por que todos os restaurantes famosos, ou a maioria dos restaurantes famosos, tem a cor amarela e vermelha? Eu vou te indicar hoje 2 livros. Um deles se chama Neuromarketing, está aqui para você, e o segundo é a Psicologia das Cores. Por exemplo, hoje no cinema, os produtores de filmes já têm total noção de que se você tem uma paleta de cores ali voltadas ao amarelo, eu vou dar um exemplo do Breaking Bad. Eu não sei se vocês sabem, mas a paleta de cores do Breaking Bad é voltada mais pro amarelo. Então, se você olhar, na hora das cenas onde tem sangue, eles não utilizam o sangue vermelho, porque o amarelo com o vermelho vai te dar uma sensação de fome. Isso mesmo, e aí você para de assistir e sai ali da frente da TV e vai comer. Então as séries e os produtores de filmes sabem que essa combinação de cores causa na audiência a sensação de fome, então ela não aparece em abundância dentro dos filmes e das séries. Inclusive, um fato curioso é que o vermelho, ele causa uma sensação fisiológica real nas pessoas. Quando nós vemos ali essa abundância de vermelho, nós temos o nosso fluxo sanguíneo aumentado. Voltando ali na gula e voltando naquele raciocínio nosso que se gula é vício, como nós transformamos o nosso produto em algo viciante, né? O que significa vício? O vício, ele é denominado por uma sensação de descarga de dopamina em vários momentos. Então, a gente fica ali viciada naquelas pequenas gotinhas de dopamina que a gente coloca pra dentro, ou seja, stories, comida, jogos eletrônicos, tabagismo, entre outras coisas. Então tudo isso causa vício porque a gente tem ali a nossa descarga de dopamina constante. Uma palavra que está sempre associada ao vício é o hábito, ou seja, muita gente fala até que para parar de fumar, continua ali com a caneta na mão, porque o hábito em si já transforma no nosso cérebro uma pequena descarga de dopamina. Então, quando você for criar conteúdo, o hábito de criar conteúdo sempre vai fazer com que as pessoas fiquem altamente viciadas em você. E é isso que a indústria do marketing considera como a gula. E para você se tornar altamente viciante, você tem que se tornar altamente prazeroso, porque é o prazer que traz pra gente essa sensação de vício. E como transformar a sua marca ou o seu produto em algo altamente prazeroso, né? Eu vou listar aqui algumas coisas que trazem prazeres físicos na gente e emocionais. O sabor, a textura, a música. Eu nem preciso falar qual é o sabor do Big Mac para você lembrar aí qual é o sabor do Big Mac, e isso automaticamente te dá aquela vontade e sensação de prazer. A textura das coisas também traz essa sensação de prazer pra gente, ou seja, a textura da areia muitas vezes sentem prazer. Eu, no caso, sinto agonia, mas tem muita gente que sente
prazer em diversas texturas, né? Textura de bolo macio, e isso faz com que o seu produto aí, e que você mostre isso para as pessoas, você mostre qual é o sabor, ou qual é a reação das pessoas ao sabor, ou qual é a textura, ou qual é a reação das pessoas à textura. Isso faz com que o marketing aí do seu produto seja bem feito. Vou deixar aqui alguns exemplos de propaganda que contém aí um marketing da gula, tá bom? Muitas vezes a gente chega em algum lugar e está passando aquela musiquinha e a gente fica ali, vários cafés têm esse hábito de deixar ali uma música ambiente para que você se sinta confortável, e isso também traz uma lembrança e uma vontade de estar sempre dentro do seu ambiente. Você sabe aquela marca que você entra dentro da loja de sapatos e tem aquele cheirinho de chiclete? Eu não preciso nem te dizer qual é a marca, você já sabe qual é a marca, mesmo sem precisar te dizer qual é, por causa do cheiro. Então o cheiro traz ali também essa necessidade de prazer e vício. Paga para ir em hotéis ou em lojas criar um cheiro específico para aquela loja. Hoje também o Estônia, que é uma marca de sorvetes, eu não sei se existe aí na sua cidade, existe bastante aqui em Brasília, ele utiliza um perfume de sorvete para que quando você passe na porta, você sinta o cheiro de sorvete e sinta vontade de comprar. Quantas vezes você já não estava bem cheio e mesmo assim queria aquela sobremesa? O nome disso é a gula. Então, como fazer o seu cliente, mesmo depois de já ter comprado com você, ter essa necessidade de ter uma sobremesa? Esse é o poder da gula. Além de você oferecer toda a estrutura básica do seu produto para que ele seja prazeroso, viciante, é importante que você crie sempre gamificações ou premiações pelas pessoas estarem ali comprando ou participando do seu produto. Lembra quando a Coca-Cola ou a Pepsi ali entregava tampinhas com premiações, mesmo que a gente nunca ganhasse? Eu conheço pessoas que colecionam as tampinhas até hoje. Então, se você quer aí que a sua marca seja tão viciante e que as pessoas estejam ali sempre consumindo igual o McDonald's, invista sempre aí nas texturas, sabores, experiências e abundância, né? A gente está sempre ali no hábito de aparecer para o público. O segundo pecado que a gente vai abordar e que o marketing utiliza todos os dias para você poder comprar é a avareza. Isso mesmo. Apesar da palavra parecer um pouquinho forte, o marketing utiliza todos os dias a sua avareza, a sua sensação de pertencimento maior para poder fazer com que você compre mais e mais, compre em abundância.